sexto ano, olha eu aqui de novo, professora Maiara. Vamos continuar nossa revisão para a recuperação do primeiro semestre. Então, a gente já tinha comentado lá sobre a descoberta das células e as características, né, parte de biologia celular. E agora a gente vai falar de sistema nervoso. Vamos entender um pouquinho melhor como é a célula que compõe esse sistema nervoso e como que ele é dividido, tá? Então, vamos lá, ó. A principal célula do sistema nervoso é o neurônio, tá? E a gente tem células associadas a eles que a gente chama de células da glia, que estão ali para proteção e nutrição, tá? Então, ó, em rosinha aqui a gente tem um exemplo de um neurônio. Como que ele é formado? Ó, essa parte mais gordinha aqui é o corpo celular, tá vendo? Onde tem o núcleo em amarelo. E desse corpo celular partem vários prolongamentos mais curtinhos que a gente vai chamar de dendritos. E aí, esses dendritos vão ser responsáveis por receber o impulso nervoso, tá? Do corpo celular também tem um prolongamento um pouco mais longo, vocês conseguem observar? Esse prolongamento mais longo a gente chama de axônio, e é ele que vai transmitir o impulso nervoso. Bom, associado a esse neurônio aqui no axônio, por exemplo, a gente pode ter células da glia, formando o que a gente chama de bainha de mielina. Professora, todo neurônio tem bainha de mielina? Não, não são todos, tá? Mas os que tem a gente chama de neurônio mielínico, com bainha de mielina, tá? E qual que é a vantagem de ter essa bainha de mielina? É fazer com que o impulso nervoso fique mais eficiente, fique mais rápido. Tá vendo que formam uns nozinhos, né? Então, esse impulso ele vai passando, saltando aqui, ó, nessa bainha, e isso vai fazer com que ele seja mais rápido, tá? O neurônio que não tem bainha de mielina, a gente fala que ele é amielínico. Fechou? Então, qual que vai ser o sentido do impulso nervoso aqui? O dendrito recebe esse impulso, passa para o corpo celular, que vai transmitir para o axônio, e esse axônio transmite o impulso para o próximo neurônio, tá? E como que acontece essa transmissão? Ela pode acontecer mediada por impulsos elétricos, por substâncias químicas. Normalmente são substâncias químicas que a gente vai chamar de neurotransmissores, tá? E o nome dessa transmissão do impulso elétrico, dessa comunicação entre os neurônios, a gente fala que é sinapse. E ela vai acontecer na área de contato entre o axônio de um neurônio e o dendrito do outro neurônio, na fenda sináptica. Então, ó, vamos observar aqui na imagem. A gente tem um neurônio em amarelo, que ele está transmitindo esse pulso, e o neurônio que vai receber, que está em azul, tá? Então, ó, o axônio do neurônio amarelo, ele está transmitindo o impulso nervoso através de neurotransmissores, tá vendo? Ó, os neurotransmissores sendo liberados aqui, ó, na fenda sináptica. E quem está recebendo isso? O dendrito do neurônio azul. Então, isso aqui é a sinapse, essa é a comunicação entre os neurônios e é a forma como o impulso passa de um neurônio, de uma célula, para outra. Belezinha? Então, vamos lá. Bom, entendido agora qual é o funcionamento dessa célula, como que ela vai funcionar, e como o impulso passa ali de uma célula para outra, vamos compreender como que o sistema nervoso ele é dividido, porque a gente tem vários órgãos compondo ali o sistema nervoso. O neurônio é uma célula dos órgãos do sistema nervoso, né? Mas ele, na verdade, é composto por vários órgãos, tá? Então, ele vai ser dividido em sistema nervoso central, que vai ter o encéfalo e a medula. A gente consegue observar em rosa aqui na imagem o sistema nervoso central, tá vendo? Ó, o encéfalo, toda essa região que fica aqui dentro da nossa caixa craniana e a medula, que passa aqui por dentro das vértebras, da coluna vertebral, que está protegida pelas nossas vértebras, tá? E a gente tem o sistema nervoso periférico, tá? Que tem nervos cranianos que saem aqui da base do encéfalo, por exemplo, e nervos espinais ou espinhais ou raquidianos que vão partir aqui, ó, da parte da medula, tá? Da coluna vertebral. Então, o sistema nervoso ele é dividido em central e periférico, beleza? Então, vamos lá.
Os nervos que vão partir ali do sistema nervoso periférico, eles podem ser classificados em 3 tipos. A gente tem os nervos que são sensitivos ou aferentes. E a função deles vai ser qual? Transmitir a informação de um órgão para o centro nervoso. Então, por exemplo, eu estou cozinhando, encostei minha mão numa panela quente. O órgão, né, a minha mão, a pele ali, né, a pele, sente esse calor excessivo e manda essa informação para o centro nervoso. Isso aconteceu por causa de um nervo sensitivo, beleza? E o nervo motor, ele vai devolver essa resposta, é aquele nervo, tá? Que vai transmitir a informação do centro nervoso para o órgão. Então, ele fala, ó, tira a mão daí, contrai essa mão, tá? Retira ela. Então, esses nervos motores também podem ser chamados de nervos eferentes, beleza? Bom, e nós temos os nervos mistos, né? Que possuem tanto fibras motoras quanto fibras sensitivas, beleza? Ah, só lembrando, pessoal, que esses nervos são formados por axônios, tá? São conjuntos ali de axônios que ficam juntos, beleza? Então, são partes de células nervosas. Bom, o sistema nervoso periférico, pessoal, ele pode ser dividido em dois, tá? Em somático e autônomo. As respostas dadas ao sistema nervoso periférico somático, elas são voluntárias, porque os neurônios que encaminham, envolvidos ali, vão encaminhar as mensagens do sistema nervoso central para os músculos esqueléticos em resposta a algo que está acontecendo no ambiente, tá? E o autônomo, ele vai ter uma resposta involuntária, porque os neurônios vão encaminhar essas mensagens do sistema nervoso central aos músculos lisos e estriados cardíacos e ao sistema endócrino, ao sistema que é responsável pela produção de hormônios. E esses músculos, esses hormônios, eles têm respostas involuntárias. Já o músculo esquelético, né, que compõe, sei lá, nossos bíceps, tríceps, quadríceps, romboides, enfim, eles vão ter resposta de contração voluntária. Por isso que uma resposta é voluntária e a outra é involuntária, tá? Mas a gente tem exceções. Então, ali dentro do sistema somático, por exemplo, a gente tem o ato reflexo, né? Que pode acontecer, que é quando a gente tem uma resposta que não passa pelo cérebro. A gente já explica essa parte para vocês bem bonitinho. Bom, o sistema nervoso periférico autônomo, ele pode ser dividido em simpático e em parasimpático. E aí a gente vai estudar cada um deles também, tá? Mas antes da gente falar disso, vamos falar do ato reflexo ali. Então, o que que é o ato reflexo? É uma resposta que o corpo dá e precisa ser imediata, tá? Ela precisa ser bem rápida, para que você se defenda, para que você se proteja. Então, sei lá, tem uma bola vindo na sua direção, você desvia bem rápido. Ou você queimou, pôs a mão no fogo, você normalmente retira. O exemplo que a gente trouxe aqui é o do martelinho, né? Que o médico bate ali no joelho e a sua perna levanta. Porque o que que acontece? A gente vai ter um neurônio, né, um receptor sensorial aqui, que percebe esse estímulo, só que ele não manda esse estímulo para o cérebro, ele manda lá para medula espinal e já tem um outro neurônio aqui, motor, para dar a resposta. E isso acontece porque precisa ter uma resposta muito rápida, tá bom? Isso é o ato reflexo. Bom, então vamos voltar lá para o sistema nervoso periférico autônomo, que pode ser dividido em simpático e parasimpático, tá? O sistema nervoso periférico autônomo simpático, ele está relacionado com a liberação de noradrenalina, né? Que são aquelas substâncias adrenérgicas. E ele vai ser responsável para preparar o corpo para uma ação, seja de defesa ou seja de ataque. Já o parasimpático, ele tem uma ação meio que antagônica, se a gente for ver, relacionado quando a gente compara com o simpático, né? Então, eles liberam acetilcolina, que são substâncias colinérgicas, tá? E a resposta vai ser em uma atividade de recuperação, conservação, repouso dos órgãos vitais, tá? Então, vamos ver nessa imagem aqui para a gente fazer essa associação.
E é fácil quando você consegue pensar em situações de defesa e ataque, tá? Então vamos supor, quando a gente fala, eu tô com medo, tem até aquela expressão, eu fiz xixi de medo, né? Por que que você fez xixi? Quando você tá segurando o xixi, você não se contrai todo para segurar o xixi ali na bexiga? Se é uma resposta de ação, de ataque, né? De algo que liberou ali noradrenalina no seu corpo, e você tem essa expressão, fiz xixi de medo, é porque o que que aconteceu com a sua bexiga? Ela relaxou, né? Então, o simpático, ele relaxa a bexiga, por isso a expressão, fiz xixi de medo. E aí, o que que acontece com o parasimpático? O oposto. Se o simpático, ele tá relaxando a bexiga, o que que o parasimpático vai fazer? Parar a ação dele, né? Parasimpático. O oposto, ele vai contrair a bexiga. Vocês já repararam que quando vocês têm uma apresentação, um seminário, vocês ficam nervosos, a boca até seca, você começa a querer beber um monte de água para ver se, né, consegue falar melhor, porque você está nervoso, você está sob atenção, é o seu sistema simpático ali agindo em você. E aí, o que que ele faz? Ele inibe a salivação, tá? Se ele inibe, o que que o parasimpático vai fazer? Ele vai estimular. Tá? Quando a gente vê em filme que a pessoa ela tá com medo, ou ela se apaixonou, ou enfim, que foca no olho da pessoa, o que que a gente vê? A pupila dilatada, né? E aí, isso é ação do sistema simpático. O que que o parasimpático vai fazer? Vai contrair a pupila, tá? Então, gente, a gente quando tá nervoso, tá com medo, o coração não bate mais rápido. Por quê? Porque o sistema simpático acelera os batimentos cardíacos. O parasimpático vai fazer o oposto. Ele vai relaxar, né? Vai fazer com que esses batimentos sejam reduzidos. Então, eles têm essas ações opostas. Belezinha? Deu para entender? É só vocês pensarem nas situações cotidianas que sempre vocês vão conseguir memorizar. O simpático é sempre essa questão da defesa, do ataque, né? Das situações de atenção que te exige um posicionamento. E o parasimpático é concentração, é repouso, é parasimpático. Para o simpático, ele vai fazer algo oposto, beleza? Vai literalmente parar o sistema simpático. Bom, associado ao sistema nervoso, a gente tem o sistema sensorial, né? Porque os estímulos vão ser transmitidos lá para o encéfalo, que faz parte do sistema nervoso central, e aí vão ser interpretados e transformados em sensações. Quais são essas sensações? As sensações dos cinco sentidos, né? A visão, a audição, o olfato, o tato, o paladar, tá? E isso só é possível porque a gente tem receptores sensoriais associados a isso. Então, a gente tem os mecanorreceptores associados ao tato, né? Os termorreceptores que vão sentir temperaturas, por exemplo, quimiorreceptores que sentem as substâncias químicas, os fotorreceptores que vão estar relacionados às percepções de luz, os receptores de dor que vão nos avisar, tá doendo alguma coisa que não tá certa não, tá? E aí, dentro desses cinco sentidos, a gente tem os receptores cabíveis, né? Então, por exemplo, no tato, que a gente está sentindo algo, a gente tem mecanorreceptor, a gente tem termorreceptor, a gente tem receptor de dor, né? Quando a gente fala da audição, ali a gente tem células sensoriais, que vão ser receptoras de estímulo sonoro, que vão perceber os sons acontecendo. A gente vai ver esse caminho mais para frente, tá? Se a gente falar de visão, percepção de luz, né? Então, nós temos os fotorreceptores, e a gente tem dois importantes, tá? Que são os cones e os bastonetes. Os cones, eles estão relacionados com a percepção das cores propriamente ditas, tá? E os bastonetes, eles estão mais relacionados à percepção de claro escuro, da intensidade luminosa, tá? O paladar e o olfato, aí eles já vão estar relacionados com os quimiorreceptores, percepção dessas substâncias químicas, né? Mediados pelas papilas gustativas na língua. Então, olha aqui nessa imagem, né? Tem vários pontinhos na nossa língua. Quais são os nomes desses pontinhos? Papilas gustativas. E são elas que vão ser responsáveis para que a gente sinta os diferentes sabores, né? A gente tem o sabor do uma
do umami, salgado, o doce, o azedo, o amargo, tá? E aí, às vezes tem uma pessoa que gosta mais de doce do que salgado. Muito provavelmente ela tem mais papilas gustativas pro doce do que pro salgado. Então, isso agrada mais o paladar dela. Até os nossos gostos para comida são influenciados pela quantidade de papila gustativa que nós temos, pelos nossos quimiorreceptores, tá? Então, ó, o sistema nervoso aí interferindo até nos nossos gostos pessoais, tá? E lá no olfato a gente tem o epitélio olfatório, que está ali na cavidade nasal, e aí ele vai ser responsável por perceber os cheiros. E esses dois sentidos, eles estão sempre muito associados, né? O cheiro estimula muito também as nossas papilas, a nossa degustação, tá? Então, sempre associados, cheiro e paladar ali. Bom, falei para vocês da audição, né? É importante a gente saber aqui como que vai acontecer essa audição, tá? A gente tem ali o pavilhão da orelha, formado por cartilagem, o som vai passar ali. Ao passar nessa orelha externa aqui, ó, ele vai passar pelo canal auditivo e ele vai ser conduzido ali para a orelha média interna, tá? Então, vamos ampliar essa orelha média interna para a gente entender como que vai acontecer a percepção do som pelo nosso sistema nervoso, tá? Então, ó, o som passou pelo pavilhão auditivo, entrou ali no canal auditivo, ele encontra uma membrana que a gente chama de tímpano, tá? Perigoso aí na hora de limpar o ouvido, ter muito cuidado para a gente não danificar o nosso tímpano, senão a gente pode ficar surdo, tá? Porque o som, quando passa ali, faz com que esse tímpano vibre. E aí, essa vibração do tímpano vai ser transmitida para os nossos ossinhos internos, né? Que a gente chama de martelo, bigorna e estribo. E aí ele passa essa vibração ali para nossa cóclea, né? Para esse caracol ali. E aí, essa vibração, ela é passada, ela é transformada em impulso elétrico. E aí, esse impulso elétrico, através do nervo coclear ali, do nervo auditivo, manda essa informação para o sistema nervoso central. E ali no sistema nervoso central, é, vai ter a interpretação do som, e aí a gente tem essa percepção. Beleza? É muito interessante também a gente falar ali desses canais circulares, né? Que são canais relacionados com o nosso equilíbrio. Então, ali tem um líquido, então toda vez que você mexe a cabeça, esse líquido balança, as células que estão ali são ciliadas, esses cílios percebem essa movimentação do líquido, manda essa informação para o sistema nervoso, que também consegue perceber. Ter noção de estabilidade, né? De equilíbrio, faz com que a gente tenha um pouco mais de equilíbrio. Belezinha? Então, agora a gente vai aplicar isso que a gente viu agora de sistema nervoso em exercícios, tá? Vou pegar aqui essa primeira questão da FUVEST e a gente vai resolver. Vamos lá. Ó, a reação da pessoa ao pisar descalça sobre um espinho é levantar o pé imediatamente, ainda antes de perceber que o pé está ferido. Analise as afirmações. 1. Neurônios sensoriais são ativados ao pisar no espinho? São, né? A hora que você percebe ali é, o sistema é, que o espinho espetou, a gente tem uma informação do órgão para o sistema nervoso. Então, isso aqui é nervo sensorial, tá correto, tá? Neurônios motores promovem um movimento coordenado para a retirada do pé. Sim, na hora que ele recebe essa informação, o neurônio motor pega lá do sistema nervoso central, manda lá para o órgão e fala: ô, se movimenta, correto? Então, a 2 também está certa. 3. O sistema nervoso autônomo coordena o comportamento descrito. Na verdade, não, né, pessoal? A gente viu que o sistema nervoso autônomo, ele está relacionado com respostas involuntárias, né? E aí, aqui são respostas voluntárias, seria o sistema nervoso somático.
Então, quais são as alternativas corretas? Apenas 1 e 2. Letra B. Belezinha? Vamos para a próxima. O consumo abusivo de álcool e o uso de maconha, cocaína e outras drogas ilícitas são consideradas sérios problemas de saúde pública, já que prejudicam o funcionamento do sistema nervoso dos usuários. O consumo dessas drogas altera a transmissão do impulso nervoso, afetando a comunicação entre os neurônios em regiões específicas do cérebro. Sobre o funcionamento do tecido nervoso, assinale a alternativa incorreta, é a que está errada. Vamos lá. Os neurônios são as células fundamentais do tecido nervoso, portanto, problemas no seu funcionamento podem prejudicar o raciocínio, o aprendizado e a memória. Verdade, tá? Neurotransmissores são substâncias químicas responsáveis pela comunicação entre os neurônios. Sim, são substâncias químicas responsáveis pela comunicação, correto. C. Dopamina, acetilcolina, noradrenalina são exemplos de neurotransmissores cujas produção e liberação podem ser afetadas pelo uso de drogas. Podem, tá, gente? Podem afetar sim, então tá correto. O consumo de álcool afeta o funcionamento normal dos neurônios, podendo levar à sonolência e diminuição dos reflexos, além da perda de coordenação motora. Também tá correto, tá? E os neurônios se conectam por meio de pontos de contato entre si, denominados pontes de hidrogênio, onde ocorre a liberação de mensageiros químicos, chamados de hormônios. Não, né? Eles conectam entre si em pontos que a gente chama de fenda sináptica, liberando ali neurotransmissores. Então, a resposta incorreta é a letra E. Belezinha? Bom, 3. Os atorreflexos são reações rápidas e medulares, né? Não passa ali pelo cérebro, né? Entre os elementos descritos a seguir, qual não está envolvido em uma resposta medular típica? Bom, quando a gente viu do ato reflexo, a gente falou que era uma resposta rápida que não passava pelo cérebro, porque precisava ter essa ação imediata, essa resposta imediata, né? Então, tem neurônio sensitivo? Ele tem, para perceber o estímulo. Tem sinapse? Tem que ter comunicação entre os neurônios, então tem. Tem neurônio motor para dar a resposta, né, para o órgão efetor que vai responder essa resposta do sistema nervoso central? Tem. Então, qual que é a resposta aqui? Letra E. O cérebro não participa da parte do ato reflexo, beleza? 4. No organismo humano, os receptores sensoriais responsáveis pelo sentido do olfato podem ser classificados como? A gente viu que paladar e olfato têm receptores que vão reconhecer substâncias químicas e a gente chama isso de quimiorreceptores. Então, a letra correta aqui é a letra C, tá? Termorreceptores é calor, fotorreceptores tá falando de luz, mecanorreceptores, né, de tato, né? Próprio receptores a gente nem estudou aqui, então não é ele mesmo. Então, C, tá? Quimiorreceptores. 5. As estruturas anatômicas, canais semicirculares e utrículo estão relacionados com a função do equilíbrio nos seres humanos. Tais estruturas localizam-se na coluna vertebral, no ouvido interno, no hipotálamo ou no cerebelo. A gente viu que ele está relacionado ali na orelha, né, no ouvido, tá dentro da parte do ouvido interno ali, esses canais do equilíbrio que tem líquido, conforme a gente vai mexer a cabeça, as células ciliadas dessa estrutura percebem isso, manda a informação para o cérebro que vai fazer a interpretação relacionada ao nosso equilíbrio. Então, a resposta aqui é letra B, tá? Cada povo possui um tipo de culinária, um modo de preparar seus alimentos, como se fossem sinais culturais transmitidos por meio do paladar, da visão e do olfato. Por exemplo, no Brasil, os europeus foram os responsáveis pela introdução do sal, do açúcar e de diferentes especiarias, variando ainda mais o doce, o salgado, o azedo e o amargo do cardápio brasileiro. Sobre esses sabores, é correto afirmar que sua percepção é captada na língua e direcionada ao cérebro? Correto, né? Lá a gente tem as papilas gustativas que vão mandar essa informação por meio dos neurônios para o sistema nervoso interpretar. Então, tá certa. 2. Transmitida ao cérebro através de neurônios? Corretíssimo. É transmitida ao cérebro através de neurônios, sim.
Reconhecida na região do sistema nervoso periférico? Sim, são nervos que estão relacionados com essa percepção. Então, é sistema nervoso periférico, sim. 4, uma mistura de sensações de olfato e do paladar? Também, né? Nós falamos que tanto o olfato quanto o paladar têm quimiorreceptores e que eles estão conectados. Então, qual que é a alternativa correta? Letra E. Todas as alternativas estão corretas. 7. Durante uma aula de ciências, a professora explicou que o corpo humano reage rapidamente a certos estímulos, como tirar a mão de algo quente ou fechar os olhos ao ver uma luz muito forte, e que esses movimentos acontecem graças à atuação do sistema nervoso. Com base nisso, assinale a alternativa correta. A. O sistema nervoso central é composto pelos nervos? Errado, né? Sistema nervoso central é o que mesmo? Encéfalo e medula, beleza? B. O sistema nervoso periférico é formado pelo cérebro? Não. O sistema nervoso periférico é formado por nervos. Está errado. C. O cérebro interpreta os estímulos e envia comandos para o corpo, sendo parte do sistema nervoso central? Certinho. Essa C está correta. Vamos ver as outras? D. A medula espinhal pertence ao sistema nervoso periférico? Não, ela pertence ao sistema nervoso central, tá? Os nervos fazem parte do sistema nervoso central? Não, nervo é sistema nervoso periférico. Então, a resposta correta aqui é a letra C. Bom, vamos lá para a última questão, hein, gente? Durante uma aula sobre os órgãos dos sentidos, a professora pediu que os alunos descrevessem o caminho que o som percorre dentro do ouvido até ser interpretado pelo cérebro. Qual das alternativas abaixo apresenta corretamente esse caminho, desde a entrada do som até sua chegada ao cérebro, tá? Então, a gente sabe ali que vai entrar pelo canal auditivo, beleza? Tem um pavilhão auditivo, passa ali pelo canal, vibra no tímpano. Essa vibração é transmitida ali para os ossinhos, estribo, bigorna e martelo, né? Que manda isso para a cóclea, que é esse órgão na formato de caracol, que vai transformar essa vibração em impulsos elétricos, vai passar para o nervo auditivo, que vai mandar para o cérebro interpretar. Qual é a letra que tem esta sequência de forma correta? Letra B, tá? Que é canal auditivo, tímpano, ossinhos do ouvido, caracol, nervo auditivo e cérebro. No A aqui, fala dos canais de equilíbrio, faz parte ali, né, do nosso ouvido interno, mas não está diretamente relacionado à percepção do som. A letra C fala que o tímpano é primeiro, não, o tímpano não é o primeiro. Na letra D fala que do canal auditivo vai para o caracol e depois para o tímpano, então tá errado. E E começa pelos canais de equilíbrio, canal auditivo, tá errado. Belezinha? Então, foi isso, pessoal. A gente, na primeira aula, conseguiu dar uma revisada na descoberta da célula, nos tipos de célula, nos tipos de organelas. Aplicamos esse conhecimento em exercício, agora a gente viu sistema nervoso, fizemos alguns exercícios também. Então, eu espero que essas aulas consigam contribuir para que vocês cheguem lá na prova de recuperação e arrebentem, tá? Ótima prova para vocês, muito boa sorte e tô desejando tudo de bom. Beijo para vocês, gente. Tchau!